Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula sobre desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis equipados com Android. Então, nesta videoaula falaremos a respeito de Shared Preference. Então, para explicar o que é Shared Preference, eu vou demonstrar a aplicação que a gente vai desenvolver, eu vou demonstrar ela funcionando, que eu acho que é mais fácil entender. Então, eu tenho aqui uma AVM, né? Uma AVD, não AVM. Eu vou executar a aplicação que eu já compilei, já instalei aqui, que eu chamei de login. O APK, né, o compilado chama login. Então eu tenho aqui uma tela com dois TestEdit. Então vou digitar aqui, por exemplo, usuário, Mattioli. Senha, Mattioli também. Na hora que eu clicar em entrar, ele não vai fazer nenhuma verificação, mas se fosse um sistema real, a gente poderia colocar a opçãozinha aqui, lembrar minha senha, por exemplo. E aí, a hora que eu clicar em entrar, eu vou gravar esses dados num recurso chamado Shared Preference, que é uma forma da gente manter informações sem usar o banco de dados, o SQLite, como a gente viu em aulas anteriores. Então isso daqui funciona como se fossem variáveis globais. Por exemplo, em termos de aplicações para web usando PHP, por exemplo, quem desenvolve PHP conhece um recurso chamado Sessions, variável de sessão. Então o objetivo é semelhante, né? Eu poder caminhar por toda a minha aplicação e a informação está disponível para a hora que eu precisar acessar. É como se fossem variáveis globais. Então eu vou clicar aqui. Aí ele deu uma mensagem só para a gente confirmar que ele passou lá pela região de código que faz a gravação. Fechar. Se eu apagar aqui, por exemplo, e clicar aqui buscar preferências, ele vai buscar essas informações. Mas eu vou fechar a aplicação. Toda vez que a gente fecha a aplicação, o Android vai gravar essas informações aqui. Então ele vai gravar como se não tivesse nada. E está vazio. Então, a hora que eu abrir novamente a aplicação, se eu tivesse deixado os dados digitados, o próprio Android teria se encarregado disso, de salvar. Então, eu vou sair e vou executar a aplicação novamente. Aqui. Então, vazio. Que o Android lembra como que eu deixei. Agora, ao invés de digitar, eu vou clicar aqui, buscar preferência. E ele buscou então a informação que foi gravada. Ok? Então as informações são gravadas no formato chave-valor, pair values, né? Um par chave-valor. Então ele vai sempre deixar gravado, por exemplo, eu coloco lá usuário, qual que é o conteúdo dessa informação, Mattioli, senha, qual que é o conteúdo, o que foi digitado aqui. Então vamos ver do ponto de vista de programação como que fica a implementação disso. Bom, para demonstrar isso, cria um projeto. Eu criei aqui usando a versão 4.4. Mas que qualquer versão, mas cria uma usando a versão 4. Então, um projeto padrão, como a gente tem criado todas as videoaulas. Então, o nome que você quiser e a minimum required SDK, coloque, por exemplo, a versão 4, pelo menos, API 14. E aí as versões que você quiser. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. 4 e pode adotar todos os defaults, né? Aí vai next, 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 finish e você vai ter o projeto criado. E a hora que você criar, ele já vai ter colocado aqui um layout padrão. Então a main activity, né? Vai estar carregando aqui. Opa, o Eclipse meu anda dando uns problemas, um comportamento meio estranho aqui. Bom, vocês não perceberam, mas eu fechei o Eclipse, abri outra vez. E, bom, aqui está então a Activity. Ele criou aí para vocês também uma Activity principal, mas está vazia, só tem lá aquele textinho Hello World. Então deleta ele e acrescente aqui um TestView para o usuário e aí um TestEdit. Então, TestView e o TestEdit está aqui em TestFields. Coloque esse plain test. E aqui para a senha, um TestView e um test também, mas só que tipo password.
que ele vai mascarar os caracterezinhos, né? E aí acrescente um botão. Então aqui form widget, um botão. E um outro botão aqui para carregar as preferências. Então as informações, essas daqui, estão no arquivo de strings, né? Então, para cada um desses componentes aqui, é bom vocês criarem uma entrada aqui no arquivo de strings. Ó. Então, o txt usuário, txt senha, para o botão entrar, para o botão buscar preferências. Bom, esse daqui era outra coisa, daqui não precisa e acho que nem está sendo usado. Então, o que vocês precisariam são essas daqui. Uma string para cada um desses componentes. Né? Esses daqui nem é necessário. Né? Apesar de estar sendo usado aqui, mas como é estático, esses aqui vocês vão ter que definir também um ID para ele. Ó. Edit ID, eu coloquei edt usuário. E esse daqui, edt senha. Para esse botão, eu coloquei como ID bt login. E para esse daqui, bt preferência. Vocês podem definir por aqui ou pelo XML, né? Bom, uma outra coisa é, para cada um desses botões aqui, você tem que configurar o evento onClick. Então eu configurei aqui que ao clicar no botão entrar, é para ele procurar um método chamado cmdentrar. Quando o usuário clicar no buscar preferência, ele deve procurar um método chamado cmdpreferência. Então, só para finalizar aqui a questão da activity, aqui o código do layout, o código XML, né? Então, cada componente lá e as informações, as propriedades dele. Bom, feito isso, a gente vai trabalhar na tela, na classe que vai controlar essa activity, né? Que é a classe main_activity, main_activity.java. Bom, então nessa classe aqui, ele já deve ter trazido criada já, né? Então a activity, estendendo a classe activity, aí já tem um método aqui. Esse aqui é o setContentView, que é para ele carregar o layout XML, né, da tela principal da activity. E aí a gente programou lá na activity que ao clicar no botão entrar, né, que eu dei o ID dele como login, no botão entrar, é para ele procurar um método cmdentrar. Então, o que a gente faz nesse método? No momento que o usuário clicar, eu quero gravar essas informações. Então, para gravar uma informação usando o recurso de Shared Preference, preferências compartilhadas seria, né? A gente tem que instanciar um objeto da classe Shared Preference. Então, eu instanciei esse objeto e chamei ele de pref. Na verdade, eu não instanciei, né? Eu obtive uma instância. Então, ele pega uma instância e atribui a esse daqui. Então, get Shared Preference. E eu estou passando aqui um grupo de preferências. Então eu posso, numa mesma aplicação, ter diferentes grupos de preferências. Então nesse pref login, eu vou guardar usuário e senha. Eu poderia guardar diversas informações. Então esse daqui, na verdade, vai ser um arquivo. Se não existir, ele vai criar esse arquivo. E assim como arquivo, em C, em Java, qualquer outra linguagem, tem modos diferentes de abrir esse arquivo. Eu posso abrir só para leitura, só para gravação, ou eu estou colocando aqui em modo private. Então ele vai abrir como uma instância privada desse arquivo, né, e ele vai criar ele caso não exista. Bom, depois de ter acessado essa instância do Shared Preference, a gente tem que criar um editor. Esse editor, bom, então esse objeto que eu chamei de editor é o que vai permitir a gente editar, alterar as informações desse grupo de preferências. Então, Shared Preference Editor, então o nome que eu quero dar para o objeto. Aí eu pego a instância pref que eu acabei de criar e invoco o método edit. Então, através desse objeto agora eu consigo
interagir com as informações que estão nesse grupo de preferências. Bom, aí eu tenho um objeto, um edit text lá na tela, e eu estou pegando uma referência desse objeto, guardando nesse underline usuário. Então, esse underline usuário agora, na verdade, está apontando para aquele objeto que está lá no meu layout, né, no minha activity. E a mesma coisa, o underline senha, está apontando para o edit text que está lá na minha activity. Por quê? Porque eu quero pegar os dados que estão no arquivo de preferências desse objeto aqui. Desculpa, não do arquivo de preferência. Eu quero pegar os dados que estão na tela para guardar no arquivo de preferência. Então, com isso eu pego os valores que estão armazenados lá. E agora, usando o editor, eu coloco aqui, ó, put string, qual é a informação que eu quero, com que nome eu quero gravar essa informação lá no arquivo de preferência. Então, com isso, eu estou dizendo que eu quero gravar uma informação chamada usuário lá no arquivo de preferências, e o valor associado a essa informação, a essa chave, é o valor que foi digitado lá na activity, né? Que eu peguei através desse objeto underline usuário. Então, desse objeto eu dou um getText para pegar o valor que está lá na tela, na activity, né? E aí eu peço para ele retornar no formato string. E esse valor então vai ser gravado como uma preferência identificada como usuário. E a mesma coisa eu faço para a informação senha. Então eu vou gravar lá no arquivo de preferência uma informação chamada senha, cuja chave é senha, né? E o valor é o valor que o usuário tiver digitado lá na activity. E aí então eu dou um commit para confirmar, para enviar essas informações para o disco, né? Para o arquivo. E aí simplesmente eu chamo uma função que eu criei aqui para exibir uma mensagem. Então essa exibir mensagem, eu uso o objeto alert dialog builder para construir uma mensagem. Então eu crio uma nova instância dessa classe, aí eu seto o título da mensagem, que é isso daqui. Aí eu seto o texto da mensagem, que é isso que foi passado como parâmetro, ó, através do texto. E aí então eu seto os botões que eu quero. Então aqui eu só coloquei um, fechar. E ao clicar é para fazer alguma coisa? Não, não vai fazer nada. Ele só vai fechar e não vai executar código algum. E aí então eu peço para mostrar a mensagem. Ok? Bom, isso a hora que o usuário clicar no botão entrar. Aí então ele vai gravar a informação. Se o usuário clicar no botão de ler as preferências, né? Ele vai então também instanciar um objeto shared preference, exatamente como está aqui no anterior. Só que agora eu não preciso instanciar o editor, porque eu não vou alterar, eu só vou lá no arquivo pegar as informações. Então eu vou criar o objeto que vai apontar para o text box lá o edit text, né, lá na activity. Então eu vou criar um objeto que vai apontar para cada um dos campos lá, usuário e senha. E aí então, através do método setText de cada um dos campos, eu vou alterar o conteúdo que está sendo apresentado lá na tela. E vou colocar qual conteúdo? Aí eu pego então o meu objeto preferência e, usando o método getString, eu peço para ele pegar uma informação cuja chave é usuário. Então essa informação está vindo lá do arquivo de preferência. E se não tiver uma informação chamada usuário, você quer adotar um valor padrão? Se quiser, é só colocar aqui. No caso eu estou dizendo, se não tiver, é para deixar vazio. E a mesma coisa estou fazendo com senha. Então observe que nas preferências a gente pode guardar valores do tipo string, do tipo int, do tipo boolean, do tipo float. Para cada um desses métodos a gente tem, para cada um desses tipos a gente tem um método correspondente, ó. Então se fosse uma informação do tipo float ou do tipo long, ó, quais os métodos que a gente teria que usar. Se eu estivesse guardando lá masculino e feminino, né, eu poderia guardar falso e verdadeiro, então seria um boolean. Então eu iria usar o getBoolean, assim como eu iria usar o put string ou put qualquer tipo que eu for gravar, né, put boolean, por exemplo. Bom, então é isso.
O usuário clicou em entrar, ele vai pegar as informações que estão na tela e gravar como preferência. O usuário clicou no outro botão lá que é o para ler as preferências, né? Ele vai acessar o arquivo de preferências e pegar o valor que estão gravados lá na preferência e setar como conteúdo lá na tela. Então vamos executar, ver se é isso mesmo que ele está fazendo. Então, run as Android Application. É que a versão dessa VD está inferior, mas ele funciona. Então, aguardar um pouquinho. Está acabando, está startando a aplicação, né? Instalou. Agora está startando. E aqui está. Então, eu vou pedir para buscar preferências. Vamos ver se ele já... Ó, da vez que a gente executou antes, né? Então agora eu vou colocar aqui Margarida, entrar. Salvou. Se eu clicar aqui buscar preferências, ele buscou lá do arquivo. Ok? Então é bem simples e muito útil, né? Então as informações aqui, você pode gravar diversas informações e ela vai funcionar como então variáveis globais. Então essa é um exemplo simples, mas acho que dá para ter uma ideia da aplicação desse recurso. Então eu fico por aqui, agradeço a quem assistiu esse vídeo e aguardo vocês numa próxima videoaula.